De acordo com o IBGE, existem atualmente no Brasil mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. E a falta de acessibilidade ainda é um grande desafio para as cidades. Em Pindamonhangaba, a situação não é diferente. Mas o Poder Executivo prometeu colocar em prática um projeto de revitalização na região central do município. No meio do caminho tinha um poste. Tinha um poste no meio do caminho. E não só ele. Buracos, calçadas estreitas e desniveladas também. Obstáculos que Sandra e Davi, pais do Gabriel, conhecem bem em Pindamonhangaba. São as calçadas, que estão tudo irregulares, ela não tem um padrão. Então é difícil. Às vezes tem lugar que a gente tem que sair na rua, tem que estar desviando dos carros e é muito perigoso. Até mesmo, até tombar a cadeira. Tem calçada que a gente passa que ela tem um degrau, a rampa, a cadeira às vezes tem que até inclinar um pouco para poder passar. Então é difícil para a gente. Por conta de paralisia cerebral, um menino de 11 anos usa cadeira de rodas desde que tinha menos de 2 anos de idade. A acessibilidade é um problema, mas a falta de respeito também. E também não é só as calçadas, tem os motoristas também nas faixas, sabe? Muitos não respeitam a gente. Já umas 2, 3 vezes evitei de um acidente com o Gabriel, porque eu no meio da faixa e o motorista atravessou com tudo, sabe? Mas a prioridade mesmo são as calçadas bastante regulares, muita gente tem que andar beirando a calçada e vem motorista mal educado, xinga a gente, pergunta se não tem calçada na cidade, mas eles não estão na situação que a gente está, né? Então fica meio complicado para nós. Heloísa Helena enfrenta o mesmo problema. Ela tem paralisia nos membros inferiores, precisa de muletas e até de cadeira de rodas para se locomover. No centro de Pindamonhangaba, qualquer caminhada é um desafio. É bem complicado. Hoje eu estou de muleta, mas eu uso andador e a cadeira também. As rampas são fora de esquadro. Com a muleta eu não sinto tanto porque é mais fácil de subir, mas quando eu estou de cadeira, por exemplo, tem lugar que a cadeira enrosca, não desce. E é complicado também porque como não desce e não sobe com facilidade, você é obrigada a andar no asfalto. Correndo perigo. É, você divide com os carros. A preocupação com acessibilidade é antiga. Uma lei federal aprovada em dezembro de 2000 foi a primeira totalmente voltada a essa questão. Tem como objetivo quebrar barreiras do dia a dia, sejam elas urbanas, arquitetônicas, na comunicação ou nos transportes. Tudo para assegurar a autonomia das pessoas com deficiência. Mesmo assim, andar por algumas ruas da cidade exige cuidado, para deficientes ou não. Recentemente eu presenciei uma senhorinha andando na rua e ela literalmente andando no meio da rua. E eu fui questionar para ela, minha senhora, a senhora podia usar calçada. O que ela me disse? Não, minha senhora, eu não vou andar na calçada. Eu já caí 3 vezes. E isso realmente, para idosos, deficientes, é muito problemático aqui em Pindamonhangaba. Às vezes a pessoa sai da calçada, vai para a rua, atrapalha quem é motorista, tanto de moto como de carro, né? Tá difícil, né? Para melhorar a acessibilidade na região central, a Prefeitura iniciou essa semana um pacote de obras de revitalização. O investimento total é de R$ 542 mil, vindos da iniciativa privada e do poder público. A gente sabe que ainda nós temos que trabalhar muito a questão da mobilidade urbana em função do crescimento da cidade em número de habitantes, um índice demográfico muito grande, o número de veículos cresceu muito e o centrinho urbano ele fica praticamente intransitável quando disputa veículos com pessoas. Então, uma remodelação com relação aos fluxos de veículos para permitir que os pedestres tomem mais posse desses espaços urbanos é uma saída que nós encontramos. A Praça Monsenhor Marcondes vai receber rampas e piso podotátil, aquele com textura e cor sempre em destaque para facilitar a vida dos deficientes visuais ou de pessoas com baixa visão. Já a Rua dos Andradas vai ter as calçadas alargadas, além de revisão da captação de água pluvial, sinalização de trânsito horizontal e vertical e pavimentação. As obras devem estar concluídas em 3 meses. A gente identificou que a cidade, o centro urbano estava apresentando dificuldades na acessibilidade de idosos, de mães com carrinhos de bebê. Então, o primeiro ponto foi esse, a gente investir na acessibilidade com o alargamento de calçada, com a colocação de piso
piso podotátil, com a execução de rampas e com certeza isso só tende a contribuir com o turismo, com aspectos socioeconômicos. A gente só tem a crescer cada vez mais investindo na requalificação urbana. Na região, a massa de ar frio que derrubou as temperaturas nos últimos dias perde a intensidade e o sol volta a predominar. Os detalhes no mapa. Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, registra mínima de 2 e máxima de 13 graus. No Vale do Paraíba, Jacareí marca mínima de 5 e máxima de 18 graus. Roseira registra 19 de máxima e em Cruzeiro faz 18 graus nesta quinta-feira. Chances de chuva no litoral norte, máxima prevista de 22 graus. Hoje fez 16 graus em Lagoinha. Amanhã a máxima sobe e chega aos 18. Em Taubaté, os termômetros marcam mínima de 6 e máxima de 20 graus. De volta ao litoral, São Sebastião registra máxima de 23 graus. Depois do intervalo, o Cerco de Jericó leva milhares de fiéis para a paróquia de São Sebastião, em Taubaté. De olho na hora, 7 horas e 9 minutinhos pelo horário oficial de Brasília. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade.